Ei, pessoal, bem-vindos ao canal A Lei Audiobook Além das Páginas. Vamos continuar na nossa jornada de autoconhecimento com o último capítulo do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Capítulo 10, Restaurando a Criança Interior. Outra coisa sobre a qual ouvimos muito nos últimos anos é a criança interior. Acredito que todo adulto saudável deveria ter um filho dentro de si. Com isso, quero dizer que cada indivíduo deve ser responsável, mas alegre. Crescendo muito rápido. E ele chamou uma criança para si e a colocou no meio deles. E disse: "Em verdade vos digo, a menos que você se arrependa e se torne como criancinhas, você nunca poderá entrar no reino dos céus." Mateus 18, 2, 3. Você sente que na sua infância foi forçado a crescer rápido demais? Se sim, você deveria saber que isso acontece com muita gente. Quando isso acontece, eles perdem alguma coisa. E essa perda é prejudicial à sua vida adulta. Como adultos, deveríamos ser capazes de realizar coisas em nossas vidas sem nos sentirmos sobrecarregados. Devemos ser responsáveis e, ainda assim, alegres o suficiente para desfrutarmos nossa vida diária, até mesmo nosso trabalho, como lemos em Eclesiastes 5,18. Eis que o que tenho visto ser bom e apropriado é comer e beber, e encontrar prazer em todo o trabalho em que ele trabalha debaixo do sol, todos os dias que Deus lhe dá, pois esta é a sua parte. Na verdade, acredito que deveríamos ser capazes de aproveitar cada coisa que fazemos. Há alguns anos, esse fato me chamou a atenção porque percebi que já tinha mais de 40 anos de idade, era casada e tinha 4 filhos, mas não podia dizer que alguma vez tivesse realmente gostado muito da minha vida. João 10:10 nos diz que Jesus disse que veio a esta terra para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Há algum tempo fiz uma série intitulada A Arte Perdida de Aproveitar a Vida, e recentemente escrevi um livro sobre o assunto, aproveitando onde você está no caminho para onde você está indo. Eu realmente acho que esquecemos como aproveitar a vida. Precisamos aprender a ser infantis, porque se há uma coisa que uma criança sabe fazer é aproveitar, tudo e qualquer coisa. Mas quando uma criança é forçada a crescer muito rapidamente, sem que lhe seja permitido representar a sua infância, o resultado muitas vezes são enormes problemas emocionais. Acredito que as pessoas hoje forçam seus filhos a crescer rápido demais. Os pais estão tão ansiosos para que seus filhos aprendam a ler, escrever e ter uma vantagem na vida, que não permitem que eles sejam apenas crianças. Em algum lugar, chegamos à ideia equivocada de que quanto mais podemos enfiar na mente de uma criança, quanto mais inteligente, mais feliz e mais bem-sucedida ela será na escola, ela será na vida. Agora, não sou contra a educação das crianças. Os jovens devem ser incentivados a aprender rápido e facilmente e a destacar-se nos estudos, mas não devem ser forçados a assumir responsabilidades para além da sua idade. Eles precisam de uma oportunidade para serem eles mesmos e aproveitar a vida antes de assumirem os pesados fardos da vida adulta. No meu caso, odiei a infância. Eu queria desesperadamente crescer para que ninguém pudesse me intimidar ou me maltratar. Qualquer que fosse a infância, ela foi roubada de mim. O que eu tinha como substituta não gostei nem quis. Então cresci sem saber nada sobre ser infantil. Minhas lembranças de quando era criança eram muito dolorosas para mim. É isso que o abuso faz: rouba a infância de uma pessoa. A mesma coisa acontece quando uma criança é confrontada com uma responsabilidade pesada demais para ser suportada na sua idade. Ela pode ter que cuidar de um pai doente ou ocupar o lugar de uma mãe ou pai desaparecido na família. Ela pode ser forçada a trabalhar fora de casa mais cedo do que deveria. Comecei a trabalhar por volta dos 13 anos. Menti sobre minha idade, dizendo que tinha 16 anos. Fiz isso porque precisava me cuidar, ganhar meu próprio dinheiro para não ter que pedir nada a ninguém. Eu estava determinada que ninguém me daria nada de graça, porque não queria me sentir obrigada a nada. Eu tinha uma personalidade de trabalhadora e ainda tenho. O trabalhador natural que existe em mim, mas o abuso que sofri, me transformaram em um workaholic. Eu me sentia confortável, feliz e realizada apenas quando estava trabalhando e realizando alguma coisa. Eu não sabia relaxar e aproveitar nada. Se eu tivesse trabalho a fazer, nunca conseguiria desistir até que terminasse.
Eu ainda não tinha aprendido que o trabalho nunca termina realmente. Sempre há algo que precisa ser feito. Agora aprendi a trabalhar até a hora de sair e deixar tudo que estou fazendo para o dia seguinte. Se você e eu não fizermos isso, estaremos expostos ao esgotamento. E uma vez que queimamos fora, é muito difícil recuperar. Não ser permitido brincar roubará a infância de uma pessoa e o prazer à vida adulta. Por alguma razão, senti-me culpada nas raras ocasiões da infância em que brincava. Sempre tive a sensação de que não deveria estar fazendo isso, que deveria trabalhar duro. Esse sentimento me prejudicou. Levei anos para chegar ao ponto de não me sentir culpada se estivesse me divertindo. Certa noite, há alguns anos, meu filho me pediu para parar de trabalhar e sentar e assistir a um filme com ele na televisão. Eu queria fazer isso. Queria estourar pipoca, abrir alguns refrigerantes e sentar para assistir a um filme com meu filho. Mas eu tinha uma sensação de culpa tão incômoda que não conseguia aproveitar. Finalmente disse a mim mesma: qual é o meu problema? Não há nada de errado com o que estou fazendo. Preciso passar mais tempo com meus filhos, assim. O filme é limpo, a pipoca tem baixo teor de gordura e o refrigerante é diet. Por que me sinto tão culpada? O Senhor me disse: Joyce, você não fez tudo hoje que achava que deveria fazer. E não fez tudo da maneira que achava que deveria ter feito. Portanto, você sente que não merece se divertir. Meu problema era pensar que eu deveria merecer toda diversão, prazer ou bênção. E isso veio no meu caminho. Eu precisava aprender sobre o dom gratuito de Deus, sua graça e favor. As coisas boas que nos acontecem nesta vida nos são dadas pelo Senhor. Ver Tiago 1,17. Ele quer dá-los para nós. Ele quer que aproveitemos a vida ao máximo, mesmo quando não a merecemos inteiramente. Precisamos ser libertados do nosso complexo de culpa, de pensar que temos que merecer as dádivas de Deus para nós. Achamos que temos que ganhar tudo, mas Deus quer que saibamos que só temos que recebê-los e desfrutá-los em ação de graças e gratidão. Se não estamos aproveitando a vida como deveríamos, a razão é que o diabo está tentando roubar a nossa alegria. Uma maneira de fazer isso é destruindo a criança que há em cada um de nós. Satanás está destruindo a criança. E o dragão se posicionou na frente da mulher que estava prestes a ser entregue para que ele pudesse devorar seu filho assim que ela o desse à luz. E ela deu à luz a um filho homem, aquele que está destinado a pastorear todas as nações com o cajado de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a própria mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um retiro preparado por Deus, no qual ela deve ser alimentada e mantida segura. Apocalipse 12, versículos de 4 a 6. 6. Quando comecei a fazer um estudo bíblico sobre este assunto, vi que Satanás está sempre disposto a destruir a criança. E Deus está sempre tentando proteger a criança. Este princípio aplica-se não apenas às crianças reais e ao prometido menino Jesus, mas também à criança interior em cada um de nós. A menos que tenhamos uma criança saudável dentro de nós, não poderemos brincar e aproveitar a vida da maneira que Deus deseja. Meu marido é um homem maravilhoso, um homem poderoso e valoroso. No entanto, ele tem um filho grande dentro dele. Ele sempre soube se divertir e aproveitar tudo o que faz. Eu costumava querer ser assim, mas eu não estava disposta a simplesmente me soltar e me divertir. Dave sempre foi bom em ir ao supermercado comigo. Íamos apenas a cada 2 semanas. E como tínhamos uma quantia certa e limitada de dinheiro para gastar, tive que fazer compras com muita sabedoria e cuidado. Lá estaria eu com minha lista de compras, cupons, calculadora, meus 3 filhos e meu marido, realmente empenhados em conseguir o melhor negócio em tudo. A verdade é que naquela época da minha vida, eu era bastante intensa em relação a tudo. Mas onde eu era muito intensa, muito adulta em minha atitude e comportamento, Dave era exatamente o oposto. Ele tinha todas as características de uma criança. Ele poderia até se divertir no supermercado. Características de uma criança. E uma criança os guiará. Isaías 11:6. Ao estudar este material, escrevi 2 ou 3 páginas de notas sobre as características de uma criança. Uma delas é que a criança se diverte, não importa o que faça. Independentemente do que uma criança faça, ela consegue encontrar uma maneira de se divertir.
Ela pode ser punida e obrigada a ficar em um canto, e ela fará disso um jogo, fazendo algo como cordar as flores no papel de parede. Quando meu filho era mais novo, pedi para ele varrer o pátio. Então ele pegou uma vassoura e saiu. Como ele realmente não queria fazer aquele trabalho, ele resmungou um pouco. Mas alguns minutos depois olhei para fora e o vi dançando com a vassoura. Ele estava varrendo bem, mas estava se divertindo enquanto fazia isso. É aí que você e eu falhamos como adultos. Temos todos os tipos de coisas mundanas para fazer, coisas que odiamos e tememos, e que apenas queremos acabar com elas, mas não nos permitimos apreciá-las. Incluídos nesta lição estão os deveres religiosos, coisas que pensamos que devemos fazer para sermos bons cristãos. Se os encararmos como obrigações, tornam-se tarefas em vez de privilégios. Deus quer que aprendamos a desfrutar essas coisas e a desfrutá-lo. Ele quer que desfrutemos da oração, do estudo da Bíblia, de ir à igreja, assim como deseja que desfrutemos do nosso cônjuge, dos filhos, da família, do lar e de tudo mais na vida. Ele quer que gostemos de limpar a casa, lavar o carro, cortar a grama e todas as outras coisas que fazemos enquanto pensamos: rapaz, ficarei feliz quando isso acabar para poder fazer algo divertido. Por muito tempo odiamos aproveitar a vida. Deus quer que desfrutemos de tudo, até mesmo de ir ao supermercado, se divertindo. Eu sei que não há nada melhor para eles do que ficarem felizes e conseguirem que façam bem enquanto viverem. E também que todo homem come e beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. É um dom de Deus. Eclesiastes 3, versículos 12 e 13. Então, Dave ia comigo ao supermercado para se divertir. Ele perseguia as crianças pelos corredores com o carrinho de compras. Como eu estava tão preocupada com a aparência e a reputação, tentaria fazê-lo parar. Você vai parar de fazer essa cena? Eu diria. Todo mundo está olhando para nós. Então ele respondia: se você não ficar quieta, vou persegui-la com a carroça. Aí ele começava a perseguir e eu ficava muito chateada. Mas mesmo assim, ele não me deixou irritá-lo. Em vez disso, ele pensaria em alguma outra maneira de divertir a si mesmo e as crianças. Como ele tem 1,85 m de altura, ele consegue ver os corredores que eu não consigo. Ele me via no próximo corredor, todo intenso, com meus cupons, calculador e carrinho, e jogava algo por cima do corredor, mirando no carrinho. Uma vez que eu tão chateada com ele que gritei: por favor, pare com isso. Você está dirigindo como um louco. Ah, pelo amor de Deus, Joyce, disse ele. Estou apenas tentando me divertir um pouco. Bem, eu não vim aqui para me divertir, respondi honestamente. Vim comprar mantimentos. Quero tirá-los da prateleira, colocá-los no carrinho, levá-los ao caixa, colocá-los no porta-malas do carro, levá-los para casa e colocá-los no armário. Eu tinha meu plano todo traçado, mas nesse plano eu não permiti nenhuma diversão. Viva um pouco. Um coração feliz é um bom remédio, uma mente alegre cura, mas um espírito quebrantado seca os ossos. Provérbios 17, 22. Não seria maravilhoso se todos nós pudéssemos viver um pouco enquanto passávamos esta vida fazendo todas as coisas que achamos que deveríamos fazer? Como minha infância foi roubada de mim, nunca aprendi a ser infantil. Eu nunca aprendi a relaxar e viver um pouco. Sempre fui tensa, com tudo. Mas Dave era do tipo que aproveitava a vida independentemente do que acontecia ao seu redor. Embora eu nunca consiga ser como ele por causa das diferenças em nossas personalidades, aprendi que posso ser muito feliz, mais alegre do que era. Como ministra do Evangelho, tenho uma enorme responsabilidade. Tenho que trabalhar duro naquilo para o qual fui chamada, e adoro isso. Eu realmente gosto do meu trabalho, mas se não tomar cuidado, posso ficar estressada e esgotada. É por isso que tenho que me esforçar para aplicar versículos, como Provérbios 17, 22, e desenvolver um coração feliz e uma mente alegre. Se você e eu não estivermos emocionalmente equilibradas, toda a nossa vida será afetada. Eu realmente acredito que se não aprendermos a rir mais, teremos sérios problemas. Porque, como a Bíblia ensina, o riso é como um remédio. Muitos artigos foram escritos nos últimos anos afirmando que a ciência médica agora confirma que o riso pode ser fundamental para trazer cura ao corpo. O riso é como uma corrida interna, em muitos aspectos, tão boba quanto o exercício físico.
Todos nós precisamos rir mais, mas às vezes temos que fazer isso de propósito. Vimos como as crianças aproveitam a vida, como fazem de tudo um jogo. Outra coisa que elas fazem é rir o tempo todo. Tenho visto isso em meus netos. Enquanto correm e brincam pela casa, tudo que fazem é pontuado por risadas. Agora percebo que, como adultos, não devemos passar a vida rindo como crianças. Se o fizéssemos, poderíamos ser despedidos do nosso emprego ou, pior ainda, sermos enviados para um hospício para exame. O que quero dizer é que, se levarmos isso muito a sério, podemos causar danos a nós mesmos e àqueles com quem entramos em contato. Precisamos de um equilíbrio entre diversão e responsabilidade. Na minha própria vida, eu era tão séria que pensei que não poderia ou não deveria ter nada a ver com qualquer coisa que considerasse frívola. Foi muito difícil me fazer rir de qualquer coisa. Mas para uma criança não é preciso muito. Para ela, tudo é engraçado. Precisamos encontrar mais humor em nossa vida cotidiana. E uma das primeiras coisas de que precisamos aprender a rir somos de nós mesmos. Em vez de ficarmos chateados com nossos erros e deficiências humanas, precisamos aprender a rir dos nossos fracassos e fraquezas. Não há nada mais engraçado do que os seres humanos. Como Art Linkletter costumava dizer em seus antigos programas de rádio e televisão, as pessoas são engraçadas. E isso inclui nós. Precisamos reconhecer esse fato e ficar mais sintonizados com a criança brincalhona que existe dentro de cada um de nós. Deus nos deu um filho. Quando viram a estrela, ficaram emocionados com uma alegria estática. E entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-no. Então, abrindo seus sacos de tesouro, eles apresentou a ele presentes: ouro, incenso e mirra. E recebendo resposta ao seu pedido, foram divinamente instruídos e avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Então eles partiram para seu próprio país por um caminho diferente. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permaneça lá até que eu lhe diga, pois Herodes pretende procurar o menino para destruí-lo. Mateus 2, versículos de 10 a 13. Reconhecemos esta passagem como parte da história do Natal. O menino mencionado aqui é o menino Jesus, e aqueles que vieram e se prostraram e o adoraram, apresentando-lhe presentes de ouro, incenso e mirra, são, claro, os 6 magos. Estou relembrando essa história porque quero enfatizar que quando Deus olhou do céu e viu nossa condição perdida, sua resposta foi enviar-nos um menino, como lemos em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Pai nos enviou um filho para nos libertar. Imediatamente o rei Herodes começou a destruir aquela criança. Da mesma forma, Deus deu a cada um de nós uma criança interior, e o inimigo partiu para destruir aquela criança dentro de nós. O diabo está atrás da nossa infantilidade. Ele não quer que sejamos livres como crianças. As crianças são gratuitas. Consideramos algumas das características de uma criança. Um dos mais importantes dessas características é que as crianças são livres. Elas não estão preocupadas com o que as pessoas pensam. Há algum tempo, observei 2 crianças durante um culto na igreja. O garotinho trouxe consigo seu microfone de brinquedo. Ele estava todo vestido com seu traje de domingo e durante a parte de louvor e adoração do culto, ele estava cantando naquele microfone de brinquedo, segurando e virando para um lado e para o outro, como se estivesse se apresentando diante de um grande público. A mãe da menina, obviamente, a deixou vir para a igreja logo após a aula de dança, porque ela ainda estava usando seu traje de balé. Enquanto a menina cantava com entusiasmo em seu microfone, ela dançava como uma bailarina. Eles estavam se divertindo muito e não se importavam com o que alguém pensava sobre isso. Eles ainda não tinham idade suficiente para ficarem sob a escravidão de o que as pessoas vão pensar. Às vezes é necessário um grande passo de fé para superar as nossas inibições e dar livre expressão às nossas emoções reprimidas, independentemente da opinião dos outros. É nesse momento que precisamos exibir e desfrutar da liberdade de uma criança. Evitando fariseísmo.
Então nossas bocas se encheram de riso e nossas línguas de canto. Então disseram entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós. Estamos felizes. Salmos 126, 2, 3. Eu estava assistindo um programa de entrevistas cristão na televisão, no qual os participantes falavam sobre o avivamento risonho que estava rendo o país. Alguém perguntou ao apresentador do programa se ele achava que era de Deus. Isso ofende sua mente? O anfitrião perguntou. Sim, é verdade, respondeu a pessoa que levantou a mão. Bem, então, respondeu o anfitrião, provavelmente é de Deus. Não sei se você já percebeu ou não, mas Jesus andava ofendendo as pessoas o tempo todo. Às vezes, parece que ele fazia isso de propósito. Em Mateus 15, 12, lemos: Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus ficam descontentes, ofendidos e indignados quando ouviram estas palavras? A resposta de Jesus para eles foi: Deixe-os em paz e desconsidere-os. Eles são guias e professores cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa vala. Jesus sabia exatamente como chegar até os fariseus hipócritas. Devemos estar em guarda contra o fariseu. Se a verdade fosse conhecida, a igreja hoje estaria cheia de fariseus. Eu costumava ser um deles. Na verdade, eu era um fariseu-chefe. Eu era rígida, legalista, chata, determinada a impressionar os outros, sem humor, crítica e assim por diante. Eu estava a caminho do céu, mas não estava gostando da viagem. Você e eu precisamos sair de nossas camisas de força. Jesus não foi enviado a este mundo para nos amarrar, mas para nos libertar. Precisamos ser livres para expressar nossa gratidão e louvor a Ele por todas as grandes coisas que Ele fez, está fazendo e fará por nós. Agora, não quero dizer com essa afirmação que devemos passar a vida tentando ver quão ridículos podemos agir desde o dia até a noite. Não estou falando de estranheza e fanatismo, estou falando de liberdade e alegria. Estou falando sobre sermos libertados das algemas da religião farisaica para que possamos seguir livremente a liderança do Espírito Santo. Proteger e preservar a criança interior. E levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes. Isso foi para se cumprir o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, quando percebeu que tinha sido enganado pelos sábios, ficou furioso e mandou matar todas as crianças do sexo masculino em Belém e em todo aquele território, que tinham 2 anos para baixo, contando de acordo com a data que ele investigou diligentemente e aprendeu exatamente com os sábios. Mateus 2, versículos de 14 a 16. Novamente, vemos ilustrado nessa história como o diabo procura a criança que há em cada um de nós para destruí-la. É por isso que devemos estar vigilantes, para não permitir que ele destrua aquela criança interior que o Senhor colocou dentro de nós para nos impedir de ceder e ser controlados por nossos farisaicos de nossa natureza. Tornar-se, receber, aceitar e acolher uma criança pequena. Portanto, quem se humilhar e se tornar como esta criança é maior no reino dos céus. E quem recebe, aceita e acolhe uma criança, assim por minha causa e em meu nome, recebe, aceita e me acolhe. Mateus 18, versículos 4 e 5. Você e eu devemos nos humilhar e nos tornarmos como crianças. Devemos também aprender a receber, aceitar e acolher a criança dentro de nós. Mas alguns de nós têm dificuldades em fazer isso porque estamos nos esforçando muito para nos tornarmos espiritualmente maduros. Em um lugar na Bíblia, somos instruídos a crescer em Cristo, Efésios 4, 15. E aqui são instruídos por Jesus a se tornarem como uma criança. A verdade é que devemos fazer as duas coisas. O Senhor quer que cresçamos em nossa atitude, comportamento e aceitação de responsabilidades. Ao mesmo tempo, Ele quer que sejamos como crianças na nossa dependência dEle e na livre expressão dos nossos sentimentos para com Ele.
Um bom exemplo é encontrado em Mateus 19,14, onde lemos o que aconteceu quando os discípulos de Jesus tentaram impedir que as crianças viessem até ele. Ele disse: Deixe as crianças em paz. Permita que os meninos venham a mim e não os proíba, nem os restrinja, nem os impeça, pois de tais é composto o reino dos céus. Deixe as crianças em paz. Não é uma afirmação maravilhosa? Assim como Jesus recebeu, aceitou e acolheu as criancinhas que vieram a ele, também devemos receber, aceitar e acolher a criança que Deus colocou dentro de cada um de nós. As crianças precisam se sentir seguras, protegidas e cuidadas. Elas precisam ser capazes de expressar seus sentimentos e emoções plena e livremente. Nós também. Desparar os poços. Jesus respondeu e disse-lhe: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4, versículos de 13 e 14, versão da King James. Em sua conversa com a mulher junto ao poço, Jesus disse que aqueles de nós que cremos nele terão dentro de nós um poço de água jorrando continuamente. Mas se esse poço ficar entupido, então teremos um problema. Como a água dentro de nós não consegue fluir, ela fica estagnada. Se sua vida está estragada e poluída, pode ser porque o seu poço de água viva foi preenchido com pedras pelo inimigo, como era feito nos dias do Antigo Testamento. Em 2 Reis 3,19, o Senhor disse aos israelitas que estavam sendo atacados pelos moabitas: Vocês ferirão toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubarão toda a árvore boa, e fecharão todos os poços de água, e estragarão todo o pedaço de terra bom com pedras. Naquela época, tapar poços com pedras era uma das armas mais utilizadas para derrotar os inimigos. Nosso inimigo, o diabo, ainda hoje usa essa arma contra nós. Acredito que você e eu nascemos com um fluxo agradável e limpo dentro de nós. Quando crianças, ainda temos esse poço fluindo livremente. Mas com o tempo, nosso inimigo, Satanás, aparece e começa a tirar pedras naquele poço. Pedras de abuso, mágoa, rejeição, abandono, mal-entendido, amargura, rejeição, ressentimento, autopiedade, vingança, depressão, desesperança e assim por diante. Quando nos tornamos adultos, nossos poços estão tão cheios de pedras que elas ficam obstruídas e não fluem mais livremente dentro de nós. De vez em quando, podemos sentir um pequeno golejar por dentro, mas parece que nunca experimentamos a liberação total necessária para que nossos poços de água fluam livremente novamente. É interessante que quando Jesus foi ressuscitar seu amigo Lázaro dentre os mortos, ele ordenou: tira a pedra. João 11:39. Acredito que o Espírito Santo quer tirar as pedras que obstruem nossos poços de água viva. Quando alcoólatras e viciados em drogas falam em ficar bêbados ou drogados, eles chamam isso de ficar chapados. Conosco é exatamente o oposto. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos despedrejados para que nossas vidas possam transbordar de água viva. Nossa, lindo isso daqui. Eu amei. Água viva. Agora, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e clamou em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do mais íntimo do seu ser, fluirão fontes e rios de água viva. Mas ele estava falando aqui do Espírito Santo, a quem aqueles que crescem, confiassem, tivessem fé nele, deveriam receber posteriormente, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7, versículos de 37 a 39. Observe, nesta passagem, que Jesus não disse que daqueles que creem nele fluirão rios de água viva de vez em quando. Ele disse que esses rios de água viva fluirão continuamente. Essa água viva é o Espírito Santo. O que Jesus está falando aqui é o derramamento do Espírito Santo, que nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos. A pessoa e o poder do Espírito Santo em nós.
O rio de água viva flui dentro de você e de mim. Não é para ser interrompido, mas deve borbulhar dentro de nós e fluir para fora de nós. E podemos liberar o poder dessa água viva em uma medida ainda maior ao recebermos a plenitude do Espírito Santo. Por favor, escreva para o seu ministério no endereço no final do livro para obter mais informações sobre esta experiência. O que precisamos aprender a fazer é seguir o fluxo. Vá com o fluxo. Seguir o fluxo tem um duplo significado para mim por causa de um incidente que descrevo detalhadamente em outro de meus livros. Quando meus filhos eram pequenos, parecia que várias vezes por semana um deles derramava um copo de leite na mesa do jantar. Cada vez que eu imediatamente ficava furiosa e entrava em ação para limpar o derramamento, porque o leite escorria por toda a mesa até o chão. A fenda na mesa onde a folha foi inserida e nas pernas da mesa. Um dia, enquanto eu estava debaixo da mesa durante o jantar de 4, em um ataque de raiva, ensopando a bagunça, o Espírito Santo ministrou-me para que todos os ataques do mundo não fizessem com que o leite subisse pelas pernas da mesa e voltasse para a mesa, para o vidro. Como meus filhos eram pequenos, eles derramavam coisas. O Espírito Santo me ensinou a seguir o fluxo. Com a experiência, aprendi a rir de coisas que costumava me aborrecer. Quando as coisas dão errado em nossas vidas, Dave e eu aprendemos a dizer: não estou impressionado, Satanás. Você não está me impressionando nem um pouco. Eu descobri que se não deixarmos o diabo nos impressionar, ele não nos poderá oprimir. Aqui está outro exemplo em que precisamos aprender a usar a arma do riso contra o inimigo. A risada da fé. Os ímpios conspiram contra os justos. Eles rangem os dentes contra eles. O Senhor ri, pois vê que seu próprio dia está chegando. Salmo 37, versículos 12 e 13. A Bíblia ensina que o Senhor está sentado no céu e ri dos seus inimigos, porque ele sabe que o dia da sua derrota está chegando. Isso é o que chamo de riso da fé. Você se lembra da reação de Abraão em Gênesis 17:17? Quando Deus lhe disse que sua esposa Sara daria à luz a um filho na velhice e se tornaria mãe de nações? Ele riu. Então, em Gênesis 18, 10, 12, quando Sara ouviu o Senhor repetindo essa promessa, Abraão também riu. Assim, quando o filho da promessa nasceu, Abraão e Sara fizeram como o Senhor ordenara e deram-lhe o nome de Isaque, que significa riso. Gênesis 17, versículo 19. Você sabe o que eu acredito que isso nos diz? Acredito que diz que se esperarmos nas promessas de Deus e aprendermos a ser herdeiros em vez de trabalhadores, acabaremos rindo. Daremos à luz a Isaques, não Ismaels. O riso desbloqueia os poços. Isaac cavou novamente os poços de água que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. Uma das coisas que Isaac fez quando cresceu foi abrir os poços de seu pai Abraão, que seus inimigos haviam tapado. Podemos entender que isso significa que o riso e a alegria no Espírito Santo abrirão nossos poços. Você e eu não precisamos nos preocupar com esse assunto ou nos tornar extremamente filosóficos a respeito. Só precisamos nos tornar como crianças. Independentemente da nossa idade, se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos nos tornar como crianças, assim como Jesus falou em Lucas 18, 17. O reino de Deus está disponível para nós no momento do novo nascimento, mas para entrarmos nele e aproveitá-lo ao máximo aqui e agora, devemos nos tornar como crianças. É interessante notar quantas vezes os escritores do Novo Testamento se referiram aos seguidores de Jesus como criancinhas. Por exemplo, em 1 João 4,4 lemos: Filhinhos, vocês são de Deus, vocês pertencem a Ele, e já os derrotaram e venceram, os agentes do anticristo. Porque aquele que vive em vocês é maior, mais poderoso do que aquele que está no mundo. Ao refletir sobre esse versículo e outros semelhantes,
Parece-me que o Senhor tem a intenção de nos ensinar a desenvolver e manter uma mentalidade infantil. Em outras palavras, Ele quer que sintamos e hajamos como seus filhinhos. Ele quer que tenhamos uma dependência dele como uma criança, acreditando que, como qualquer bom pai, Ele cuidará de nós e proverá para nós. Ele quer que acreditemos que podemos relaxar e ser livres nele. Se você perdeu sua criança interior, então este é o momento de recuperá-la. As crianças são simples e descomplicadas. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16, versão King James. Aqui novamente somos informados de que somos filhos de Deus. Se for assim, precisamos saber como são as crianças para sabermos como devemos nos comportar e viver nossa vida cotidiana. É por isso que examinamos como são as crianças ao longo deste capítulo. A última característica das crianças que precisamos considerar é a sua simplicidade. Por natureza, as crianças são simples e descomplicadas. Elas também são curiosas de forma saudável, mas não se envolvem no raciocínio porque isso causa muita confusão. Elas fazem muitas perguntas, mas não se aprofundam mental e filosoficamente. Como vimos, João 10,10 nos disse que Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele também disse que o diabo vem apenas para matar, roubar e destruir. Uma das coisas a que ele se referia era o sistema religioso da época que mantinha as pessoas em cativeiro, porque não era cheio de vida, alegria e liberdade, mas apenas de regras, regulamentos e razões. Em João 9, quando Jesus e seus discípulos viram um homem que havia nascido cego, eles queriam saber quem havia pecado para torná-lo cego. O homem, ele mesmo ou seus pais? Fazer este tipo de pergunta é típico de nós. Somos assim. Sempre tentamos descobrir tudo em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Queremos uma resposta para tudo. Então, quando Jesus ungiu os olhos do homem, mandou-o lavar no tanque de Siloé, e o homem voltou vendo, os fariseus o chamaram e o interrogaram. Eles queriam saber quem o havia curado e como ele o havia feito. Manifestações e demonstrações espirituais são coisas que nós, humanos, não podemos entender. Não precisamos saber como Jesus cura para sermos curados ou para sermos instrumentos de sua cura para os outros. Podemos ser como o homem que foi curado da cegueira por Jesus. Podemos dizer com simplicidade e confiança infantis: não sei como ele fez isso. Tudo que sei é que era cego e agora vejo. Sempre queremos nos aprofundar teologicamente em tudo. Mas quando começamos a tentar explicar Deus, nos deparamos com todos os tipos de problemas. As crianças não tentam descobrir ou explicar tudo. Elas apenas aceitam as coisas como elas são e se divertem com elas. Elas não são duvidosas. Elas decidem o que querem e vão atrás disso sem se incomodarem com o que os outros pensam ou dizem. As crianças são persistentes. Elas se apegam aos seus sonhos e objetivos por mais tempo do que os adultos, porque sabem o que querem e não têm medo de ir em frente. Como resultado, elas não ficam tão desanimadas ou deprimidas quanto os adultos. As crianças não têm medo das emoções nem de demonstrá-las. O que elas sentem por dentro está escrito em seus rostos. Se eles estão felizes, entusiasmados, isso fica evidente. Podemos deixar que as crianças sejam um exemplo para nós desta forma. Se estamos felizes no Senhor, podemos e devemos mostrá-lo ao mundo inteiro como um testemunho para eles. Torne-se como uma criança. Pare de se preocupar. Se preocupar e ficar frustrado e chateado, tentando descobrir e raciocinar tudo. Aprenda a relaxar e ter calma. Tome a decisão de aproveitar o resto da sua vida. Não importa qual seja a sua situação ou circunstâncias, independentemente das suas experiências passadas ou perspectivas futuras, determine-se a encontrar uma maneira de trazer um pouco de riso e diversão para a sua vida. Se você deseja ser emocionalmente completo, encontre e restaure a criança perdida dentro de você.
Conclusão. Neste livro, vimos como administrar nossas emoções para que possamos desfrutá-las e usá-las da maneira que Deus planejou. Deus nos deu emoções para desfrutarmos da vida abundante que Ele quer nos dar e para sermos movidos pela compaixão para ministrar aos outros por Ele. Até aprendermos a administrá-las, as nossas emoções podem ser o nosso maior inimigo, porque Satanás tentará usá-las para nos impedir de andar no Espírito. Não importa o que tenha acontecido com você no passado. Deus pode curá-lo para que você possa olhar o mundo através dos seus olhos e desfrutar do que Ele lhe deu e está lhe dando. As recompensas de gerenciar suas emoções são grandes. Aplique o que leu neste livro e aprenda a aproveitar tudo o que faz. E assim finalizamos a leitura deste livro, Leitura Audição. Obrigada por vocês que estão comigo nessa jornada. Desejo que essas reflexões tenham impactado a vida de vocês positivamente. E vamos prosseguindo nessa nossa jornada, já iniciando um novo livro. Obrigada por estarem comigo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like se fizer sentido, escrever nos comentários qual foi a sua percepção e o seu maior aprendizado. E tamo junto. Bye, bye e até breve.